Doutora Andriete, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Falamos muito aí de divórcio, separação, de contas, né, doutora? Foi. Tudo coisa que o povo gosta de saber. Não é verdade? Bastante informação, né, Solange? E hoje nós vamos falar algo, gente, que dá briga. Tô errada? Não. Mexeu em inventário, gente. A família aí é complicada. Então hoje a doutora, em minutos, né, com a doutora Andriete, vai falar sobre inventário, né? Inventário e alvará judicial. Isso. Né? Hoje nós vamos bater mais no inventário. Isso. Outro dia segue o programa Convívio, que nós vamos também falar de alvará judicial, né? Isso. O que é um processo de inventário, doutora? Bom, o inventário, ele abre, né, a gente diz, já começa a abertura do inventário no momento que existe a morte de alguém, de um falecimento. Então, abre-se o processo para reivindicar a herança. Vamos deixar claro uma coisa aqui, Solange, que todo mundo fala. Não existe herança de pessoa viva. Eu ia fazer uma pergunta, e quando as pessoas e quando as pessoas falam assim, não, eu vou fazer o inventário antes de morrer? Não tem como fazer inventário antes de morrer. Não existe inventário de pessoa viva, certo? O que ela faz então? Nem herança de pessoa viva. O que nós temos, muitas vezes, quando as pessoas falam alguma coisa, é um outro tema, nós temos um testamento. Ah, ele já deixa tudo... Não é tudo, que a pessoa só pode dispor até 50% do que tem. Vai ser um próximo tema nosso. Então, essa parte, quando da sucessão, né, que se diz, quando abre a sucessão hereditária, só ocorre a partir da morte. Então, isso é um processo de inventário. Aí você vai pegar todos os bens que a pessoa deixou e levar, né, para fazer um processo de inventário. Nossa, ela colocou um ponto de interrogação na minha cabeça agora. Mas vamos lá. Quais os tipos de inventário? Nós temos o inventário, ele pode ser extrajudicial, que é aquele feito em cartório, só que tem que ter uma regra, os requisitos. Tem que ter, os herdeiros têm que estar todos de acordo. Não pode ter herdeiro incapaz, interditado, não pode, para poder fazer um inventário extrajudicial. E temos o inventário judicial, que é o mais comum, que é onde as pessoas se reúnem, né, no caso, para dar os herdeiros, e procuram um advogado de sua confiança e vão dar a abertura no inventário. Então, corre-se o processo de inventário. Lembrando que no inventário extrajudicial também necessita de advogado. Tá, e quando não tem acordo em ambas as partes? Que tipo de inventário seria? Não, não, porque você está dizendo aqui o primeiro, todo mundo está de acordo. Isso. Agora, quando tem esse problema de briga mesmo, que discordam. Até não chegar num dominativo. Mas mesmo que as pessoas estejam todas de acordo. Mas ela pode optar pelo inventário extrajudicial. Se ela fizer a opção pelo extrajudicial, tem que ter aqueles requisitos. Não pode ter incapaz, interditado. Tá, tudo bem, mas se menor de idade também não pode ter. Se tem 5 filhos, um não concorda com como vai ser, e aí? Não, ele não é que não concorda como vai ser. Às vezes dá briga na partilha de bens. Isso, não concordo com aquilo. A partilha de bens não tem o que reclamar, porque ela segue a lei, certo? Entendi. Então, o que acontece muitas vezes é assim, mesmo estando todos de acordo, todo mundo de acordo, eles resolvem fazer um inventário judicialmente. Porque muitas vezes também o inventário judicial, você não precisa dispor na hora dos pagamentos dos tributos. ITCMD, se houver uma doação para um ou para outro, certo? Naquele momento da abertura do inventário. E se você fizer o extrajudicial, você vai ter que arcar com todos os custos ali na hora. Então, muitas vezes, as pessoas também, por economia, vão fazer um inventário judicial, porque o processinho é um pouco, vamos dizer, um pouco mais lento e ganha-se um tempo
para fazer esses tipos de pagamentos. É assim que funciona. E tem prazo para entrar? Tem prazo para entrar com o inventário, sim. São 60 dias a partir do óbito. Se não entrar, tem uma taxa aí. Tem uma multa. Vai incorrer em multa sobre os bens que existem, sobre um percentual, sobre uns bens. E então tem que entrar, tem que dar a abertura do inventário para não ter a incidência da multa. Então você aí, né, presta atenção. Tem 60 dias para entrar. Se não entrar, vai ter multa. Vai ter multa. O que eu ouço às vezes as pessoas falarem, Solange, é assim: o meu pai morreu, mas eu não vou dar entrada no inventário porque eu tenho minha mãe já está idosa, aí eu vou esperar ela morrer para fazer tudo junto, certo? Muitas vezes as pessoas pensam dessa maneira, certo? Então, você vai ter que lembrar isso, que se esse do seu pai, ele já está, se não abrir em 60 dias, vai depois ter um percentual de multa aí. Então não se deve deixar. E mesmo porque vai ficar assim, os bens não vão estar regularizados, né? Então tem que dar entrada sim. E quem que é herdeiros? Quem são os herdeiros? Então nós temos aqui, de acordo com o artigo 1845 do Código Civil, nós temos uma relação de herdeiros, né, que são os herdeiros necessários. O que quer dizer necessários? Precisam ser esses, é necessidade, são os herdeiros necessários, que nós temos os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Descendentes são os filhos, netos. Ascendentes, pai, mãe, avós. E o cônjuge, que é a mulher, a esposa ou o marido. Depende, né? O esposo ou o marido. E nós temos os herdeiros colaterais. Também nós temos herdeiros colaterais, que são os irmãos, os sobrinhos, os tios, primos, que é outra linha de sucessão. Complicadinho. É complicadinho. Aí que nós vamos deixar para uma próxima vez, porque eu gosto de deixar no suspense, né? Toda vez. Para aí o pessoal já fica. Aí começa aquela história. Mas morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu o outro irmão morreu, e aí quem que vai herdar? O sobrinho vai herdar? Calma. Calma que aos poucos nós vamos ter nós vamos explicar. Nós vamos falar. Calma. Você tem muita coisa. Mas e para aquele lá que não deixou bem nenhum? Só deixou uma continha lá, as coisas do fundo de garantia. E aí, como que tem que proceder o advogado? Faz inventário? Não faz? É opcional? Então, muitas vezes não existem bens imóveis, né? Casas, terrenos, essa coisa toda. Mas a pessoa, ela tem assim uma conta no banco, ela é aposentada e ela deixou a aposentadoria ou a pensão, ela tem uma conta de FGTS, às vezes ela tem um carro, são algumas coisas. E aí, como é que faz? Então nós temos o pedido de alvará judicial. O alvará judicial, ele vai ser para levantamento desses bens. Então, vai mais ou menos ser como colocado no inventário, você vai relacionar os bens e pedir um alvará judicial, no qual o juiz vai dar esse alvará para levantamento, para receber as contas de banco, de FGTS, às vezes para receber os residuais de INSS e, por exemplo, para a venda desse carro que vai ser partilhado entre herdeiros. E quem pode pedir o alvará judicial? São os herdeiros. É a mesma coisa como se fosse no inventário, naquela linha de sucessão. Ascendentes, descendentes, pai, mãe, filhos, né? O cônjuge, se não tiver irmãos, é a mesma coisa. Então, doutora, quem não tem bens nenhum, né? Entra com o alvará e resolve a situação. Isso, resolve a situação. E precisa de concordância de todos isso? Concordância de todos os herdeiros. Porque se um só entrar, o juiz, vendo que tem herdeiro, vai pedir a certidão, negativas de herdeiro, mas por que faz isso?
porque corre-se o risco de quem está entrando para o alvará, fazer o levantamento e não repassar para os demais herdeiros, né? Então, todos têm que ter ciência do que está ocorrendo. E tem que ter um advogado que faça tudo Tem, isso. todo o processo... Não consegue fazer sem advogado. Todo o processo de inventário, seja judicialmente ou extrajudicial, necessita de um advogado. O que eu sempre falo para você? Sem advogado não se faz justiça. E o advogado é o guardião dos seus direitos. Deixa eu fazer uma pergunta antes de nós terminarmos, né? Às vezes tem o falecimento e um dos herdeiros tem dívida com o governo, com o Estado. Qualquer tipo de dívida. Qualquer tipo de dívida, né? Não, particular não entra. Tudo. Todas dívidas, qualquer tipo. E aí, ele tem que, na divisão da herança, ele para quem ele está devendo? Ocorre o seguinte, se a pessoa que faleceu tinha dívidas, o credor pode se habilitar no processo de inventário, chama habilitação. Ou seja, ele vai entrar nesse processo de inventário, se o inventário já tiver sido feito, aberto, né, instruído, e ele vai pedir o pagamento da dívida dele, que corresponde até às forças de herança. Quer dizer, se tem lá um patrimônio, vamos dizer, de 100 mil reais, e a dívida é de 120... Vai pegar os 100 mil? Vai pegar os 100. Esse cara vai ficar sem receber 20, mas o 100 vai dançar. E mais, às vezes, foi boa a sua pergunta, as pessoas falam, mas ele tem, o falecido, né, tinha dívidas e já tinha até execução, tudo, já entraram com execução para executar os bens, tudo. Eu não vou dar entrada no inventário para garantir, não garante nada, porque o credor, ele pode abrir o inventário, ele entra como terceiro interessado. Não, mas aí, por exemplo, o pai e a mãe falece, o pai que tem dívida, no inventário pega a dívida dele? Sim, se a pessoa se habilitar, sim. Se o credor se habilitar, sim. E vamos dizer que a mãe fala, eu não vou abrir porque o inventário do falecido, esposo, porque eu sei que ele tem dívida e vão vir cobrar. Olha, agora eu vou questionar você, porque eu conheço pessoas que morreu, tinha dívida no banco e não pegou nada. Mas que o banco não entrou. O banco, se o credor se habilitar, isso que eu tô falando para você. Se o credor se habilitar... Como que ele vai ficar sabendo que o outro morreu? É complicado isso. Geralmente... Concorda comigo? O banco... Eu sei que no INSS você morreu, daqui 2 minutinhos já sabe que você morreu, tudo bem. Mas banco... pode ser. Mas pode. Eu já conheço gente que morreu... As dívidas menores, Solange... Não, peraí, sabe por que eu tô dizendo isso? Olha, porque eu conheço... corta. Não vai cortar não, deixa aí. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque tem pessoas que eu conheço que falam assim, que já morreu e fez inventário e o banco liga, né, pra pessoa. Ela me contou isso. Aí ela brinca com o banco e fala assim, vai lá no cemitério e você recebe dele. Não, acontece. Entendeu? Então por isso que eu tô dizendo. Não, acontece, mas tem o que aconteceu? Entrar com isso, entendi. O banco não se habilitou, o banco não entrou. Por quê? Eu vou te explicar agora. Porque dívidas menores de 100 mil reais... O banco, ele não vai cobrar você diretamente, porque ele vende essa dívida como títulos podres. Ele vai vender para aquelas empresas que vão ficar ligando, falando, você tem uma dívida tal, você tem que pagar a gente, você tem. Aí a pessoa morreu e continua ligando, mas o banco não se habilitou. Mas eu tenho casos que o banco, dívidas maiores, o banco foi o primeiro credor a se habilitar nos autos. Dependendo da dívida também. Depende da dívida. Tá tem coisas que para o banco não vale a pena. Isso, o banco, tanto é que eles chamam isso de títulos podres. O banco chama de títulos podres. Então ele não faz. Vamos confirmar aqui. O credor, ele pode sim entrar nos autos do inventário e se habilitar para receber o crédito dele, se for suficiente, né? Se tiver
dinheiro para pagar. Vai se habilitar sim. E pode também abrir o inventário se a família não entrar e abrir. E quando é feito o inventário, um dos filhos também tem saldo devedor. Também é cobrado. O filho, como você disse, o filho está vivo, né? Tá, mas ele está devendo. Não. O filho está vivo. Primeiro ele vai receber a parte dele da herança, ele vai receber a herança dele, aí o credor vai procurar bens e vai ver que ele recebeu aquele valor, mas primeiro ele tem que receber, tem que sair o formal de partilha, ele tem que registrar esse formal de partilha, aí vai estar no nome dele, aí vem o credor, e aí sim o credor vai executar para receber. Mesmo se ele... E quando ele deve para o Estado, coisas... É a mesma coisa. Se você está vivo e está recebendo uma herança, primeiro você tem que receber a herança. Tá, mas olha, eu vou fazer uma pergunta absurda aqui. Eu começo a pergunta, né? Mas e se ele recebe a herança e ele dá ao filho o dinheiro? Pode, não é? Ele falou, não, a minha parte eu quero dinheiro vivo. E aí não dá nem tempo do... Se a herança dele for dinheiro, Solange, certo? Se a herança dele for lá um valor que está depositado dinheiro que no nem banco, é aqui no banco, né, que você falou, depositado no banco, pedido de alvará, ele pode receber. É isso que eu estou falando. Aí o credor chegou tarde. Se o credor chegar tarde, dançou. Mas se o credor ficar de olho, ele vai pegar. Por isso que tem que ter advogado, gente. Tem que ter um advogado, porque advogado bom, que nem a nossa amiga aqui, vai dar um jeito, né? Eu entendi, porque aí, por exemplo, se são bens assim, né, que deixado, aí dá tempo para quem tá devendo, olha, né? Empenhorar o bem que ficou, né, aquela parte que ficou para aquela pessoa endividada. Não, por isso que eu falei no comecinho do programa, gente, nós vamos falar de um assunto polêmico e se ficar aqui, a gente fica o programa inteiro falando sobre isso. Não tem fim. Porque é coisas complicadas, não são? É difícil, porque você tem, eu falo que tem dois sentimentos aí, a perda da pessoa e depois você tem que fazer toda essa parte burocrática e lutar, né? Ele fala, você que lute, se tiver que ter credores, se tiver briga de herdeiros, então você já teve a perda de um ente querido e ainda tem todo esse trâmite, todo desgastante, que é desgastante. Por isso que, né, até pedir aí, não corta não, porque assim, porque queira ou não queira, é muito polêmico falar de inventário, porque a gente vê cada absurdo, né? A gente já aconteceu com você aí, briga na hora do inventário. Eu já sei de muita gente que quando tá no cartório, o pessoal aí entre família acaba brigando. Já teve casos aqui que eles iniciaram no cartório, como você falou, estava tudo em ordem, e na hora da divisão, não sei porquê, deu a maior confusão, suspendeu tudo, aí eu lembro que eram 3 advogados, aí cada herdeiro quis um advogado, e eu era de dos herdeiros, e tivemos que recomeçar tudo e fazer o inventário judicialmente, que muitas vezes realmente é mais demorado. Não só pelos trâmites que temos, por algumas varas em Jaú que caem, né? Primeira, segunda, terceira, quarta vara, depende da vara que cai. Às vezes o processo é até realmente simples e o cliente fica daí ligando pra gente, mas infelizmente, como o judiciário é abarrotado, não anda, que a gente chama o processo, ou então porque no curso do processo de inventário, os herdeiros começam a colocar coisas que muitas vezes eu falo que não é para ser discutida no inventário, principalmente quando tem vários advogados, e começa a demorar realmente. Mas é uma coisa que é da sociedade, né? Viver em sociedade, viver com o outro. Então, isso muitas vezes acontece e a gente está aqui, né, como advogado, é realmente para isso. Se vocês não tiverem problemas, não precisam de advogados. Gente, eu queria fazer mais uma pergunta, mas o programa tem... Mas só vou deixar no ar, tá? Você responde a semana que vem, né? Você já imaginou, você vai na hora do inventário,
Aí a advogada chega lá com o testamento. Nossa. Você já pensou? Dependendo do testamento que os filhos não vão gostar. Vamos ver, né? Vamos ver, Vamos que ver se já é possível. Vamos ver? Vamos ver semana que vem? Vamos. Quero falar sobre isso. Vou falar. Você já então, imaginou? Um pouco de testamento. Ah, meu Deus. Por isso que tem uma amiga aqui assistindo, ela disse assim: gaste seu dinheiro, não fica para dar briga pros outros, não. Isso. Tá? Herança não. Não tô errada. Não existe herança pessoa viva, como nós começamos. Se a pessoa não quer deixar os outros brigando, gaste, vai viajar, seja feliz. Seja feliz, porque não é, vai ser feliz. Tem gente que não faz nada e guarda o dinheiro para quando morrer. Quando morrer, vai. Quando morrer, ele não vai usar. E os outros Eu não sou assim. E os outros que vão brigar, né, Solange? Nós estamos com uma amiga sua aqui também, que é advogada, né? Como que é o nome dela? Janaína? Doutora Janaína? Isso, nós temos aqui a doutora Janaína Coalha, nossa parceira aqui do escritório. Que legal. Então, você vê, né? Aqui é tudo feminino. Tudo feminino. Somos aqui. Tudo morena. Tudo morena. Nós temos uma loira. Ah, é? Que você não conhece ainda. Mas Seja bem-vinda, tá bom, Janaína? E realmente, né, não se faz justiça, a gente tá brincando aqui, porque assim, o tema é muito complicado, né? Quem aí quando não fala em inventário, em herança, não dá muitas vezes briga? Dá mesmo, a gente sabe que dá. Né? A gente brinca para deixar a coisa mais descontraído, mas aí muitas vezes, né, a pessoa cuida do pai, tal. Aí na hora de abrir lá o inventário tem um testamento lá. Meu Deus do céu. Então, minha filha, aproveite, tá? Deixa lá aquilo que você sabe que é para quando você precisar, o resto vai viver, porque dessa vida a gente não leva nada, né, doutora? Nada. Né? Nada. Semana que vem tem mais? Tem mais, né? Agora deixou aí. Vou ter que Nós vamos falar, hein? Tá? Bom. Obrigada, desculpa aí, tá bom? Então, esse foi o nosso momento, né? Minutos com a doutora Andriete.